Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Hoje nós vamos ler dos versos 15 até o capítulo 7, versículo 6. E aqui uma advertência, né? Os capítulos na Bíblia nem sempre separam assuntos. Os capítulos foram acrescentados a partir do 12º, 13º século. Eles não estavam originalmente no texto inspirado grego, hebraico, aramaico e foram adicionados para nossa localização. Mas às vezes eles podem nos induzir a erro, e é por isso então que a leitura ela vai avançar sobre o capítulo 7. E então, versículo 15. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Note que o tema volta de novo, né? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, Dia dos Pais. O fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir a outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro,
a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Vejam que o tema aqui no capítulo 7 não é o casamento. O casamento é uma metáfora usada para lidar com outro assunto que Paulo vem desenvolvendo aqui. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando se aproxima da Bíblia para interpretá-la, sem olhar seu contexto, sem ter paciência de ler o que vem antes, o que vem depois, as conjunções que ligam as frases, para a gente pegar então a ideia de Paulo ou aqui do escritor. Se não estamos debaixo da lei, como já vimos na semana passada, no versículo 14, inclusive, de Romanos 6, isso quer dizer que somos livres para viver como bem entendemos, então? Se a lei de Deus não é mais o caminho pelo qual somos salvos, cumprir a lei não é um meio para a gente ser salvo, isso quer dizer que não estamos debaixo de nenhuma obrigação de levar, por exemplo, uma vida santa. Então, de novo, Paulo aqui se antecipa a perguntas de seus leitores, ou ouvintes. Essa, então, é a essência da pergunta de Paulo no versículo 15, que acabamos de ler. Embora as perguntas dos versículos 1 a 15 se pareçam, não são idênticas. Não são idênticas. No versículo 1, Paulo está querendo saber, de modo bastante genérico, o seguinte: se somos salvos só pela graça, devemos continuar pecando para que a graça aumente ainda mais? Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. Nos versículos 1 a 14, ele explica que o Evangelho nos dá um novo incentivo para o viver piedoso, diferente do que tínhamos quando estávamos sob a lei como sistema de salvação. Quando compreendemos o propósito da morte de Cristo, descobrimos, queridos, um novo incentivo para sermos santos, ao pensar em Cristo na cruz com gratidão e com alegria. Não se trata de medo ou autoconfiança, mas gratidão e amor que move alguém à santificação. E como vimos, Paulo encerra a sessão dizendo no versículo 14: vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Mas o versículo 14 leva direto à pergunta do versículo 15. Em outras palavras, se não nos encontramos mais debaixo da lei como sistema de salvação, estamos debaixo de alguma obrigação para com ela? Podemos fazer o que bem entendemos, por exemplo? Ainda precisamos continuar compreendendo os 10 mandamentos? Hoje pela manhã mesmo, tivemos mais uma edição do nosso curso para novos membros. E um dos tópicos é os 10 mandamentos. Por quê? Se poucas igrejas hoje falam sobre isso. Será que isso ficou no passado? Esses dias alguém me disse exatamente isso. Não, Cristo cumpriu a lei. Mas o que isso quer dizer para você, irmão? O que isso significa de fato? Ainda precisamos continuar obedecendo os 10 mandamentos? Paulo começa a tratar de uma questão extremamente prática, meus irmãos. Quais são agora as motivações e qual é o entendimento cristão a respeito da obrigação na vida cotidiana? Por exemplo, os cristãos têm a obrigação de ter um momento silencioso, diário, para devocionais diários?
Os cristãos têm a obrigação de ler a Bíblia, de acordar cedo para orar. Qual é a motivação interior que nos leva, por exemplo, a exercer autocontrole, agora que não estamos mais debaixo da lei, como alguns argumentam, e, portanto, não temos mais medo de Deus, de que Ele vai nos rejeitar em razão do nosso pecado ou fracasso? Ou seja, a pergunta de Paulo aqui tem implicações práticas enormes, e é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Como no versículo 1 do capítulo 6, Paulo dá uma resposta muito simples, de modo nenhum. De novo, ele usa essa expressão, jamais. Por quê? Porque ser salvo não significa que você está livre de ter um Senhor. Então, quando a gente canta seguidamente, onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. O que a gente quer dizer com isso? Você pode ser escravo do pecado, ou, e só há essa alternativa, ou servo ou escravo de Deus. Só não pode ser nenhuma dessas coisas, ou as duas ao mesmo tempo. Ou você é escravo do pecado, ou você é de Deus. Você não pode ser nenhuma dessas coisas, e nem escravo do pecado e de Deus ao mesmo tempo. Esse é o elemento essencial do ensino de Paulo aqui nesse trecho dos versículos 16 a 22. Ou seja, meus irmãos, só existem dois senhores e toda a humanidade serve ou a um ou ao outro. No versículo 16, temos ali escravos do pecado ou escravos da obediência. Nos versículos 17 e 18, escravos do pecado ou servos da justiça. E nos versículos 20 a 22, de novo, escravos do pecado ou servos ou escravos de Deus. Paulo primeiro afirma que ninguém é livre no versículo 16. Ninguém é livre, não seja ingênuo a esse respeito. Todo mundo é escravo de alguma coisa ou de alguém. Todo mundo se oferece para alguém. Todo mundo vive por alguma coisa. Preste bem atenção nisso nessa manhã. Nós nos oferecemos como sacrifício sobre algum tipo de altar. A questão é qual é o altar. Servimos todos a alguma causa, a algum fator primordial para nós. E essa coisa se torna Senhor e nós os seus escravos. Veja essa citação de Rebecca Pippert. O que quer que nos controle é nosso Senhor. Quem busca poder é controlado pelo poder. Quem busca aceitação será controlado por aceitação. Não nos controlamos. Somos controlados pelo Senhor da nossa vida. Por isso Jesus vai dizer, onde está o teu tesouro, ali está preso o seu coração. Parafraseando essa citação, podemos dizer que nos oferecemos aquilo que buscamos como o nosso bem maior na vida, ou seja, poder, pode ser aceitação, pode ser alguma outra coisa. Então nos tornamos escravos daquilo a que nos entregamos. Assim, ninguém está no controle da própria vida. Somos controlados por aquilo a que nos oferecemos, quer nos consideremos religiosos ou não, temos um Deus, todos somos adoradores. E aqui de novo a dica do livro do Keller, Deuses Falsos. Adquira, leia. Na verdade, diz Paulo, existem fundamentalmente apenas dois tipos de mestres ou categorias de escravos. Versículo 17, podemos ser escravos do pecado
ou da obediência? Ser escravo do pecado é estar mesmo sujeito à escravidão de fato, e essa escravidão conduzirá à morte. Ser escravo de Deus levará o quê? A justiça. Amor, alegria, paz, autocontrole, bondade. Portanto, o principal argumento de Paulo, meus irmãos, aqui é o seguinte: qualquer um que pergunta se o cristão pode pecar, sabe aquela história, pode isso, pastor? Pode aquilo outro? É ignorante acerca da natureza escravizadora do pecado. Em outras palavras, o cristão não tem de obedecer aos 10 mandamentos para ser salvo, mas tem que obedecer os 10 mandamentos por ser um ser humano livre em Cristo e desejoso de ser piedoso. Se não obedecer à lei de Deus, Paulo vai argumentar em outras palavras, você se tornará escravo do egoísmo e do pecado, mesmo crente. Mesmo frequentando nossas reuniões, ofertando, dizimando, seja lá o que for, você acabará escravo de algum ídolo que você construiu quando não é combatido pela lei de Deus e orientado por ela. Então é muito perigosa essa expressão de que hoje a lei passou e que agora em Cristo nós estamos livres. E com isso muitos querem dizer, eu deixo a vida me levar, o Espírito Santo vai me conduzir. Mas o Espírito Santo usa a Escritura, usa a lei para confrontar você, para não deixar você escravo de si próprio e levá-lo ao arrependimento, ao perdão e à santificação. Agora imagina se você não lê as Escrituras, imagina se você não tem contato com a Bíblia na semana, se você não tem contato com os irmãos que podem te aconselhar, se você vive uma vida isolada e a gente se encontra de domingo em domingo, como você vai ter consciência, mesmo consciência de que peca, de que transgride ou de que está cedendo a uma tentação? Algo que nos ajuda a ver como Paulo compara e contrapõe essas duas escravidões se apresenta aqui quando vemos a origem da escravidão e como ela se desenvolve na nossa vida. Primeiro, Paulo vai mostrar que essas escravidões têm origens diferentes. O tempo verbal traduzido aqui no versículo 17, tendo sido, é o imperfeito, mostrando que escravos do pecado é o que somos por natureza. Essa escravidão começa automaticamente, a gente não escolhe ela, a gente já nasce com ela. Mas a escravidão a Deus começa quando a gente é convertido pelo Evangelho, quando, versículo 17, graças a Deus, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. Então, existe uma obediência da fé. Não é só um crer em Jesus e vamos lá, vamos ver o que acontece. Existe uma entrega, uma sujeição, uma nova escravidão a Deus agora. Graças a Deus, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. Veja aqui nesse versículo 17, 4 elementos que se juntam. Forma de doutrina ou ensino. Gente, é importante hoje lidar com doutrina e com ensino. Citar o nome Jesus não é suficiente. Que Jesus? De que forma? Homem, Deus, Deus-homem? Uma encarnação, sei lá, de uma outra vida? Quem é Jesus afinal? Pois a Bíblia nos apresenta essa história. O que ele veio fazer? A Bíblia nos apresenta essa história. O que é salvação? As Escrituras nos definem isso. Então, forma de doutrina significa que a conversão começa com um conjunto de verdades. Uma mensagem específica, com um conteúdo específico que é recebido. E isso é o Evangelho. De novo, a palavra evangélico define pouco em nossos dias.
O Evangelho é claro, é a manifestação da bondade de Deus diante de um mundo pecador que não pode se salvar e que carece que Deus o salve sem mérito e participação alguma nossa. E isso muda a vida de uma pessoa. O segundo aspecto é que é de coração, quer dizer que essa verdade vai lá no nosso coração, condenar o pecado e absolver a gente por graça. Antes do Evangelho atingir o coração, é possível que o cristianismo fosse para nós uma cultura ou uma compreensão intelectual, uma orientação de vida. Mas a compreensão do Evangelho muda a gente essencialmente, nos dá uma nova natureza. De modo então que agora não só externamente a gente se afirma cristão, mas a gente confessa Jesus como nosso Senhor no dia a dia. 3, obedecer. Significa que uma vez que a verdade do Evangelho penetra o coração, ela afeta a nossa vida todo dia e nos leva a uma obediência nova, a uma sujeição nova, a uma entrega nova. Por isso a obediência da fé em Romanos 1:5. Logo no início desses estudos, nós lidamos com essa questão. E por fim, graças a Deus. Quer dizer que todo esse processo acontece em virtude do favor imerecido de Deus. Assim, em resumo, meus irmãos, a escravidão ao pecado começa no nosso nascimento. A escravidão a Deus começa no nosso novo nascimento, quando a graça de Deus nos capacita a abraçar o Evangelho, a crer no Evangelho, nos dando um coração de carne agora para reagir ao Evangelho, levando a gente a uma transformação de vida. É preciso nascer de novo, do Espírito. Há muitos familiares nossos, amigos nossos, filhos nossos ainda sem essa experiência do novo nascimento. E a gente precisa orar por esses nossos filhos, parentes, amigos. Porque às vezes a gente quer forçar que eles entendam externamente o Evangelho e o abracem, mas é preciso que Deus faça essa obra pelo Espírito. Mas há uma diferença também em termos de desenvolvimento do pecado, ou da escravidão ao pecado. A escravidão ao pecado e a escravidão a Deus são semelhantes. No versículo 19, vemos que cada tipo de escravidão avança e aumenta. Nenhuma dessas escravidões fica estanque, inalterada. Veja, versículo 19. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade? Que leva à maldade? A escravidão ao pecado resulta em deterioração cada vez maior. Preste bem atenção. Se você vive uma vida imoral, a tendência é que ela vá afundando cada vez mais, que se degenere ainda mais. Você vai de mal a pior. Essa deterioração vem porque os senhores da nossa vida, as coisas que servimos, estão buscando impor sua vontade no mundo por meio do nosso corpo. O pecado é contra o reino de Deus, então ele vai tentar usar você para prejudicar o reino de Deus. Ele vai na contramão e é por isso que a ira de Deus está contra o pecado. É a destruição da criação, da destinação da criação, da finalidade da criação, não glorificar a Deus. Ao agirmos a partir de um propósito determinado, a ação molda o nosso caráter e vontade, de modo que se torna fácil agir desse modo de novo. Está aí o vício na pornografia para ensinar que a coisa fica cada vez pior. E muito da pedofilia começou com pornografia. Muito da prática homoafetiva começou com a pornografia.
então você é cativo para buscar ainda mais prazer em formas mais violentas, degeneradas. É terrível, gente. Ao agirmos a partir de um propósito determinado, a ação molda o nosso caráter e vontade, de modo que você se torna mais suscetível a agir igual e pior. Assim, apresentar o nosso corpo ao pecado conduz à impureza e a um ciclo sempre crescente de pecado, ou um ciclo maligno. Cuidado. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você olha, cuidado com o que você pratica. C.S. Lewis tem uma descrição muito interessante em Cristianismo Puro e Simples de como a escravidão ao pecado se desenvolve em nossa vida hoje. Aspas. O cristianismo afirma que todo ser humano individualmente viverá para sempre. E isso, diz ele, tem que ser verdadeiro ou falso. Ele está argumentando nesse livro de uma forma mais racional, tentando explicar a fé. Ora, há uma boa quantidade de coisas com que não valeria a pena me incomodar se eu vou viver apenas 70 anos. Ele está pensando aqui até no pecado. Cara, se é 70 anos, né? Imaginando ele aqui, não vou ficar me controlando, não vou ficar restringindo os meus apetites. Mas se eu vou viver para sempre, é muito importante que eu preste atenção em quem conduz minha vida e o que vai acontecer como consequência. Talvez meu mau humor ou meu ciúme, continua ele, estejam piorando aos poucos. Tão devagar que o seu crescimento em 70 anos até não seja muito perceptível, mas em 1 milhão de anos pode ser o inferno. Se eu me deixar escravizar e ir piorando a cada dia. Na verdade, diz ele, se o cristianismo for verdade, o inferno é o termo técnico exato para o que virá a ser. Interessante essa abordagem, né? Imagina se a gente tivesse uma eternidade pecaminosa, podendo piorar sempre de novo, tudo viraria um inferno, sem que o diabo participasse disso. A escravidão a Deus funciona mais ou menos assim. Por isso o versículo 19, por isso ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Ao agirmos de acordo com essa verdade, meus irmãos, nosso caráter e nossa vontade são moldados em hábitos de santidade e justiça. Veja como aqui o convívio entre nós é importante, desde que ele seja saudável. O trabalho junto aos grupos, receber pessoas na sua casa, a escritura, estar mediando nossos relacionamentos, a educação dos nossos filhos, para que eles aprendam a servir, tenham uma educação mínima, não se entendam como os únicos do mundo. É tanta coisa envolvida nesse plano de Deus de regenerar a criação e santificar a cada um de nós, começando lá da família. Nós perdemos isso de vista. Nós nos entregamos ao destino desse mundo. Nós nos sentimos hoje impotentes. Perdemos de vista a doutrina da santificação como uma coisa que Deus começa aqui e termina num novo mundo que Ele vai fazer. Perdemos uma relação até de continuidade com a obra de Deus no mundo. Esses versículos nos ensinam como podemos viver em nossa liberdade do pecado. Também. Como podemos manter a liberdade do pecado e como podemos desfrutar da liberdade do pecado. Veja o versículo 19. Paulo usa aqui a expressão membros do corpo. Não faz referência essa expressão a braços, pernas, mas a todos os nossos componentes aptos a levar a cabo um projeto ou um propósito.
Paulo diz que a impureza nesse texto é uma motivação ou um propósito. Oferecer os membros do nosso corpo à impureza. É simplesmente agir. Desse modo, vemos também que a escravidão a Deus é a consequência de um esforço ativo de nossa parte para agir de acordo com o que sabemos ser verdade sobre Deus e sobre nós. Queridos, a santificação precisa de uma intencionalidade, de uma dedicação à obediência, à sujeição à Escritura, à vida devocional. Você se engana se você acha ser livre, porque em Cristo você foi livre e agora você não tem nenhuma lei mais sobre você. Você, na verdade, é escravo de si próprio ou do Deus que você elegeu. Você está sendo inocente ou ingênuo. Oferecer nossos membros significa que devemos agir. É assim que na prática a gente oferece os membros, agir de acordo com o que a Bíblia nos diz sobre a realidade. Você leva a Bíblia a sério, a palavra de Deus a sério. Aliás, deixa eu dizer isso em poucas palavras nessa manhã. A preocupação da Igreja do Caminho enquanto igreja, e de toda a igreja cristã enquanto igreja cristã, deveria ser que a palavra de Deus esteja no centro de tudo. É por isso que a gente prega de forma expositiva. É por isso que a gente não sobe aqui para contar alguma outra história. É por isso que a gente, entendendo que é a Bíblia que regenera, a palavra de Deus que salva, vivifica, santifica, nós temos que ser veículos dela, e é isso. E é por isso que temos que ter pessoas preparadas para isso, pastores, obreiros, diáconos, obreiros que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a Escritura, e em toda a igreja cristã. Por isso que a igreja deveria estar servindo bem a sua cidade, seu bairro, desde que a gente levasse isso a sério. Sim, para nós é importante aconselhar, sim, para nós é importante os grupos nas casas, sim, para nós é importante termos reuniões aqui de outra natureza, mas o que conduz essa comunidade, o que deveria conduzir uma comunidade cristã é a palavra de Deus, cujos frutos vão nascer. Ela não voltará vazia. É isso que empodera a igreja. É isso que faz com que você, no seu lugar, ouvindo a palavra de Deus, possa ser transformado, diagnosticado, iluminado, convencido do que às vezes nossa intenção de constranger alguém por sentimentos, levando aparentemente a uma mudança, mas superficial e não duradoura. Nós, como Igreja do Caminho, não temos todos os recursos para fazer tudo. Nossa expertise não está em gestão. Nós não temos toda a preocupação que outros têm, talvez, com elementos estéticos, sem fazer aqui nenhuma dualidade. Mas nós sabemos uma coisa, que a palavra de Deus tem que estar no centro, ela é que faz a igreja nascer. Atos nos diz isso muito bem, crescia a palavra e os discípulos se multiplicavam. E é assim que tem que ser, nós vamos continuar sempre com essa linha de expor as Escrituras. E não achar que a gente vai fazer alguma coisa que vai converter as pessoas. Isso não será uma conversão, será uma falsa conversão. O que converte é a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, regenerando corações e fazendo os corações poderem responder a Deus para saírem da sua escravidão. Nós não vamos prometer aqui entregar outras coisas, nós não vamos fazer qualquer modelo apelativo de captura de membros. Nós não vamos fazer isso. Tem outras igrejas hoje fazendo isso. Que Deus nos ajude, que Deus ajude a sua igreja, de modo que a gente tenha consciência de que é a palavra de Deus que nos faz verdadeiramente livres. Portanto, acolha as Escrituras.
Devemos nos lembrar de que o versículo 19 vem depois do versículo 18, no qual Paulo nos ensina que fomos libertados do pecado. No 18. Como vimos nos 2 últimos capítulos de Romanos, a conversão nos transporta de um lugar para um novo reino e coloca novo poder em nosso interior. O pecado não pode ter a mesma força e nem nos forçar a nada. Não, você nunca vai poder dizer, foi além do que eu podia carregar, pastor. Foi além das minhas forças. Não, você se entregou a isso. Se você é cristão, é claro. Que a pessoa que não nasceu de novo, realmente vai ter dificuldade de se controlar. Mas quem nasceu de novo do Espírito, tem os meios, as condições de dizer não ao pecado. A vida cristã sobre o pecado não é fatalista. Ela é de esperança. Por isso, o pecado não pode te forçar a fazer nada. Assim, quando o verso 19 diz, ofereçam seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Veja, uma coisa muito prática, você dia a dia oferece a sua vida para a obediência e essa obediência a qual se ofereceu levará à santificação. Paulo está dizendo, seja o que você é, deixe-se controlar em seu comportamento, não por sentimentos ou aparências, mas pelas realidades de que o Evangelho lhe fala. Faça o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus te ensina. Doe quem doer, custe o que custar, seja cristão e viva a verdade num mundo como o nosso, num Brasil completamente do jeitinho, da corrupção, das meias-verdades. Essa realidade também invade o nosso espaço. Ontem pela manhã, tínhamos uma reunião com os diáconos da igreja, começou às 8h30, terminou às 14h, e um dos nossos tópicos foi, não podemos ser parciais em nada, temos que ser justos, verdadeiros, para nunca ter que lutar para nos defender, nós precisamos andar na verdade. Mas é comum que as pessoas cheguem nos empurrando o seu jeitinho. E eu já tenho 52 anos. Um tratamento diferenciado aqui, um tratamento diferenciado lá. A gente começa a perder santificação nessas situações também. Essa é a cultura, ou é a vontade de ter uma cultura da Igreja do Caminho. A gente não quer embalar uma onda sensacionalista. A gente quer, como os discípulos de Jesus, andar na verdade, com humildade, com obediência. A gente vai errar nesse caminho, evidentemente, por isso que a gente tem irmãos que podem nos chamar a atenção, nos orientar, nos alertar. Mas esse é o caminho para a Igreja do Caminho, para a Igreja cristã como um todo deveria ser. De andar humildemente na verdade. Ou seja, Paulo então está dizendo, seja o que você é. Deixe-se controlar em seus comportamentos, não por sentimentos ou aparências, mas por aquilo que o Evangelho diz. Se você tropeçar, peça perdão, levante de novo e siga. Como isso funciona? Significa se deparar com situações diárias e reconhecer a possibilidade de tratar Deus como meu bem maior, como meu verdadeiro Senhor e, portanto, meu dono. Ou eu vou ter outra tentação, tratar alguma outra coisa como meu bem maior. Minha imagem. Pode ser até a paz na casa, não vou brigar. Vou consentir com o pecado para não brigar. Esse é o maior desafio na igreja cristã. Para não brigar, eu vou ficar quieto. E aí? É correto isso? Você não vai degenerar com essa atitude? Isso não vai abrir porta para outras concessões? Eu não preciso ser estúpido e grosseiro. Um moralista. É outra coisa isso.
Mas querer fazer as coisas corretamente por temor a Deus, e querendo guardar a Escritura que te leva à santificação, deveria ser o caminho de todos nós, queridos. Por exemplo, se alguém diz algo que faz com que as pessoas me vejam com maus olhos, ofereço-me como escravo a Deus ou ao pecado no mesmo instante. O que você vai decidir? Alguém me critica, poderia deixar que meu desejo de ser bem visto seja meu Senhor. E então lamentar, que desastre, pareço um tolo. Preciso desacreditar esse ser humano, essa pessoa que me critica. Preciso devolver o troco. Nesse ponto, agindo a partir desse tipo de pensamento, me oferecendo a esse pensamento de defender a minha imagem, eu vou responder com amargura, com uma linguagem dura, e assim por diante. Eu estou sendo escravo da minha imagem. Ou eu poderia me lembrar de que agradar a Cristo é a motivação que governa a minha vida. Poderia fazer com que o meu coração dissesse, bem, essa pessoa apontou um erro em mim, mas talvez com um motivo odioso, ciumento, mas algo que eu preciso mudar em minha vida. Deus é o meu juiz e me aceitou em Cristo. E aquilo que eu tiver que mudar, eu vou mudar. Meus irmãos, agindo com base nesse modo de pensar, você se arrepende diante de Deus. Lá no seu coração, você assume aquela culpa. E você responde então à crítica de forma branda. Você conhece aquelas pessoas que elas sempre têm uma desculpa. E elas ainda saem com aquela atitude, não, deixa assim, como se ela fez além do que ela precisava em termos de bem, e ela inverte completamente as coisas. Na verdade, ela oculta o tema principal, que é o seu pecado e a sua preocupação com a imagem. A conversão cristã, queridos, é uma realidade e uma experiência maravilhosa demais para ser resumida com uma analogia apenas. Por isso, Paulo apresenta uma explicação para o uso da metáfora da escravidão. Versículo 19. Bem no começo. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Precisamos de ajuda para compreender a maravilha e as implicações da nossa união com Cristo. E é por isso que a Bíblia tem uma linguagem humana, que nos tenta aproximar do divino, do indizível. Por isso que a Escritura apresenta a revelação de Deus em linguagem humana e usa metáforas para tentar se aproximar de realidades muito profundas, como essa, da nossa união com Cristo ou da nossa união com o pecado. Paulo continua a fazer uso da imagem da escravidão. Ele mostrou que as origens da escravidão ao pecado e da escravidão a Deus são diferentes. Agora, nos versículos 21 a 23, ensina que os resultados dessas escravidões estão em oposição total. Versículo 20, em certo sentido, ser escravo do pecado traz sim liberdade, mas só em relação à justiça, Paulo escreve. Quando alguém afirma que rejeita Cristo por querer ser livre, em certo sentido, ele está certo de que é livre para viver do jeito que quer, da maneira como se satisfaz, mas nos outros sentidos todos ele é um escravo. Afinal de contas, Paulo pergunta a esses cristãos no versículo 21, que fruto vocês colheram do pecado? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Ele não precisa nem argumentar muito. Ele não precisa nem citar aqui
A gente sabe o que é uma vida de pecado. A gente sabe o que é se deixar escravizar e governar pelo pecado. A gente sabe. E Paulo então usa aqui essa linguagem. Vocês sabem quais foram os resultados de uma vida entregue ao pecado, aos ídolos que vocês elegeram, coisas que envergonham vocês. Por quê? Versículo 21, porque o fim delas é morte. É morte. Como o pecado produz morte, em última análise, ele traz condenação e separação de Deus por toda a eternidade. Mas Paulo faz alusão a uma morte que esses cristãos costumavam experimentar, uma morte que os não cristãos conhecem agora, bem como aquela que conhecerão no futuro. Está se referindo Paulo à fragilidade da vida. Funciona assim: se você não obedece à lei de Deus, torna-se escravo do egoísmo, da luxúria, da amargura, do orgulho, do materialismo, da compulsão, do medo. São tantas as escravidões. Os seus pecados escravizantes dependem daquilo que para você é Deus. Por exemplo, se você é escravo do sentimento de aprovação, sentirá muita autopiedade. Se você é escravo do sentimento de aprovação dos outros, você sentirá muita autopiedade, terá pena de si. Sentirá inveja, mágoas. Se é escravo do sucesso, sentirá compulsão, cansaço, preocupação, medo e assim por diante. Qualquer coisa que você adore que não seja Deus, promete muito, mas entrega menos que nada. Isso é escravidão, essa ilusão de se submeter e se entregar a deuses falsos, que literalmente te roubam o pouco que você tem e te levam à morte. Queridos, é um círculo sem fim de busca por compreender algo ou se apoderar de algo. Pode ser uma filosofia, inclusive, e chegar no final e ver, não serviu para nada. E se encontrar no vazio. O único proveito da idolatria é desolação, abandono, vazio. Por isso, as consequências da escravidão a Deus são o oposto. Versículo 22. O fruto que vocês colhem é para a santificação e no fim, neste caso, é a vida eterna. De novo, Paulo nos oferece um ponto de convergência presente e futuro. As pessoas que se oferecem para a obediência crescem hoje já no fruto do Espírito. E qualquer um inundado de amor, alegria, mansidão, bondade, experimenta a liberdade. Você sabe disso. Deixe os frutos do Espírito agir em sua vida. Você nunca se sentirá tão livre. Menos preocupado com a opinião alheia, menos ciumento, menos egoísta, menos materialista, menos ansioso, menos compulsivo, menos briguento. Você quer viver em paz já aqui e agora? Deixe Deus controlar a sua vida e os frutos do Espírito te darão uma qualidade de vida incomparável. Você não precisa esperar a eternidade. A diferença apenas é que aqui uma luta é travada, lá a morte é tragada de vez, mas hoje você pode desfrutar disso. Tanto que a gente vê cristãos piedosos, humildes, tementes, puros, cheios do Espírito Santo, com qualidade de vida. Meus irmãos, mas ainda assim você pode olhar para frente e saber que terá a vida eterna e desfrutará dessa qualidade de vida para sempre. Afinal de contas, o pecado é um senhor que sempre paga em dia e à vista. O salário que ele paga é a morte, versículo 23.
O pecado paga o que merecemos pela obra que realizamos para Ele mesmo. De outro modo, a escravidão a Deus leva à vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Não é morte. Não é nem pagamento à vista. É promessa eterna. Paulo não está querendo dizer aqui que assim como a obra pecaminosa produz morte, as obras de justiça merecem vida. Não, o pecado dá o que a gente merece, mas a vida eterna sempre é dom gratuito. Servir a Deus não nos conquista a salvação. Porque afinal seremos sempre servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Mas aqueles que sabem ter recebido o dom gratuito de Deus, versículo 23, tem um novo Senhor. Um Senhor que oferece satisfação de se trabalhar com Ele. Agora, nos primeiros versículos do capítulo 7, Paulo dá uma segunda resposta à pergunta do versículo 15. O Evangelho liberta você para viver do jeito que você bem entender? Como é comum? Não, agora eu não quero lei, pastor. Eu criei em Cristo e o fim da lei é Cristo. Bom, isso aí é a citação do texto bíblico, mas o que quer dizer isso? Paulo vai dizer que quem é liberto pelo Evangelho não pode viver como bem entende. Você, ele vai dizer em outras palavras, pode estar casado com a lei ou com Cristo, mas não pode não estar casado. Nos versículos 1 a 3 agora do capítulo 7, Paulo fornece uma ilustração para um fato básico. A lei só restringe quem está vivo. A morte quebra o poder da lei. O casamento é um relacionamento legal que restringe, mas somente se o marido e a mulher estiverem vivos. Versículo 1, a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. Se qualquer um dos dois morre, ambos estão livres da lei do casamento. Versículo 2, não estão mais ligados. No caso da esposa, a morte do marido é o que faz a diferença entre outro relacionamento que ela mantém ser adultério ou não. E o homem também. No versículo 4 a 6, então, Paulo explica ou aplica essa metáfora a nós. Enquanto é a morte do marido que liberta a esposa para casar de novo, no nosso caso, é a nossa morte em Cristo que nos liberta para contrairmos um novo matrimônio. Não há um paralelo completo na analogia, mas o princípio é o mesmo. Tornar-se cristão é uma transformação total no que tange a relacionamento e obediência. E preste bem atenção, porque essa figura não está aqui à toa. Que metáfora incrível Paulo apresenta. Em outras palavras, estamos num casamento com Cristo. Ser cristão é apaixonar-se por Jesus e participar de um relacionamento pessoal, também legal, tão legal quanto o que abrange o casamento. Quando você se casa, nenhuma parte da sua vida fica sem ser afetada. Você sabe disso, ou deveria saber. Assim, embora os cristãos não estejam debaixo da lei, tem cada aspecto da vida transformado pela chegada de Cristo em sua vida. Nenhuma área permanece intocada, assim como deveria ser um casamento. Ou seja, estar casado com Cristo é a resposta final à pergunta: o cristão pode viver como bem entende? Não, porque estamos apaixonados por Cristo. Casamento, e você vai me entender bem agora, você que está casado pelo menos, implica
em uma perda significativa de liberdade e independência. Não se pode viver como se bem entende, pronto, me aceita ou me aceite. A pessoa solteira pode tomar decisões unilaterais, a casada não. Há deveres e obrigações. Em contrapartida, existe agora a possibilidade de uma experiência do amor. Uma experiência de intimidade, aceitação e segurança que você não conheceria sendo solteiro. Isso precisa ser dito. Em virtude desse amor e dessa intimidade, a perda de nossa liberdade é um prazer e não um fardo. Olha como a gente tem que se aproximar do casamento e compreender o casamento nessa dimensão. Em um bom casamento, a vida inteira é afetada e transformada pelas vontades e desejos da pessoa que se ama. Então, se você é uma pessoa que entrou para dentro do casamento só para sujeitar o outro ou a outra aos teus prazeres, você não entendeu o que é casamento. É uma construção. A perda da liberdade será um prazer, não um fardo, porque a vida inteira será afetada e transformada pelas vontades e desejos da pessoa que se ama. Você tem prazer em lhe proporcionar prazer. Você busca descobrir as vontades do seu ser, da pessoa amada, e fica feliz em adotar mudanças de acordo com essas vontades. Você está entendendo agora o que Paulo quer falar aqui? Paulo nos dá a resposta definitiva sobre como devem viver os cristãos. Não estamos debaixo da lei no sentido de que não obedecemos à lei por medo de rejeição. Não usamos a lei como sistema de salvação. Não, a vida e a morte perfeitas de Cristo são a escada para o céu, a escada para Deus. E nele somos aceitos. Os versículos 5 e 6 do capítulo 7 são paralelos na figura do casamento usada por Paulo aqui. Olha só. Ao estarmos casados com a lei e sermos dominados por nossa velha natureza pecaminosa, nossas paixões pelos pecados foram despertados pela lei, versículo 5. E assim, com nossos desejos pecaminosos inflamados, nós frutificamos. Isso leva à morte. Tanto no presente quanto à morte eterna. Em contrapartida, versículo 6, agora, porém, fomos desobrigados do casamento por meio da própria morte em Cristo. Desobrigados da lei como meio de salvação. Dias eu atendi uma mulher casada, e eu estava aconselhando ela a buscar o seu casamento, a restauração do seu casamento. A exercitar perdão, paciência. E a resposta dessa irmã: pastor, eu cansei. Eu vou deixar Deus conduzir minha vida. Sabe o que quer dizer isso, né? Eu vou fazer o que eu quiser. Porque se você vai deixar Deus conduzir a sua vida, você tem que obedecer à palavra de Deus. Isso é muito comum. Pastor, sabe aquele tema, aquele assunto? Deus está no controle. Está mesmo? O que fala quando a gente erra, quando a gente transgride, quando a gente peca? Inclusive quando não houve traição. O casal busca reconciliação, busca auxílio, aconselhamento. Mas isso é muito comum hoje. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus e acolhê-la. E o argumento usado é: Deus está no controle. Na verdade, o seu Deus está no seu controle. Porque a Bíblia diz: o que Deus uniu não o separe o homem. Mas a gente não quer isso. E o pior ainda é quando você ouve a seguinte resposta:
Pastor, agora só quando ele se converter eu volto. Como se a pessoa que fez aquela aliança no dia do matrimônio não soubesse que ele ou ela eram assim. Como é que você impõe para Deus isso agora? Agora eu só volto se ele tiver convertido. Porque se hoje eu não acato a palavra de Deus no tema do casamento, amanhã eu não vou acatar em outro assunto. E depois de amanhã eu não vou acatar em outro assunto. E eu vou continuar dizendo que é Deus quem está me conduzindo, que é Deus que está no controle, que Deus sabe todas as coisas. Sabe essas frases que eu ouço a todo tempo quando alguém não quer submeter sua vontade às Escrituras. E está lá o texto claro sobre o que é agradar a Deus e como encontrar prazer em Deus. O cristão ama a sinceridade, a pureza. Deus ama essas virtudes, a generosidade, a verdade, a integridade, a bondade e assim por diante. Hoje usamos a lei para agradar aquele que nos salvou. Então, não estamos debaixo da lei, não estamos casados com a lei. Este é o sentido aqui, irmãos. Estamos casados com Cristo, buscando agradá-lo, de modo que os preceitos da lei são modos de honrar aquele a quem amamos. Então, você que argumenta não dar o dízimo porque é coisa da lei, você está casado com aquele que se entregou na cruz para salvar você sem merecimento algum. Há algum recurso a ser retido quando você é convidado a ser generoso, servir a Cristo, servindo pessoas, ofertando e dizimando? Esqueça esse argumento da lei. Você está casado agora com Cristo. O desafio é muito maior. Porque Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Não se esconda nesse sentido. A lei, nesse sentido, não é um fardo. Temos uma nova motivação. O amor por Cristo. E obedecemos a Ele dentro de um novo contexto. Ele nos aceitou pela graça somente. E não porque éramos obedientes. Vivemos para agradar aquele com quem estamos casados. Houve época em que fomos escravos do pecado. Nós o obedecíamos sim. Houve uma época em que fomos casados com a lei, controlados por nossa natureza pecaminosa, buscando ou a religião cheia de justiça própria, ou uma licenciosidade egoísta. Mas nossa morte no corpo de Cristo mudou tudo, completa e eternamente. Meus irmãos, somos escravos de Deus. Como poderíamos pecar e por que o faríamos? Se somos uma nova criatura. Pertencemos a Cristo como sua noiva, sabendo que Ele morreu por nós. Como poderíamos não viver para agradá-lo com gratidão amorosa junto a Ele? E por que o faríamos? A identidade do cristão, relacionado com Deus, é a resposta definitiva para a pergunta de Paulo em Romanos 6,15. É saber que você está em Cristo, que o leva a dizer do fundo do coração: viverei neste momento como escravo do pecado, casado com a lei? De modo nenhum. Você está entendendo? Você está entendendo que não é controle, é liberdade do pecado? Você está entendendo que você não está mais debaixo da lei, e sim em Cristo, casado com Cristo, regenerado por Cristo, gratuitamente, pelo amor de Cristo, para viver agora em novidade de vida? Baixa a tua cabeça.